nosso tema hoje é a Trindade no Antigo Testamento, o vocabulário bíblico. Nós vamos começar agora a abrir um pouco mais a Bíblia. A gente já fez isso, não é que até agora a gente não tinha aberto a Bíblia, nada disso. A gente já tinha dado uma olhada em determinados trechos da Escritura, à medida que a gente foi analisando os tópicos anteriores, mas agora finalmente a gente vai começar a fazer uma espécie de caminhada pelo Antigo Testamento inicialmente e tentando olhar evidências que apontem para a doutrina da Trindade, tá certo? A gente vai perceber hoje a gente vai introduzir de certa maneira esse tema de que no Antigo Testamento a gente tem a Trindade de uma maneira, de uma forma que a gente poderia chamar até assim de mais velada, né? Ela não está expressa lá. Você não vai encontrar essa designação, né, Pai, Filho e Espírito Santo, ou algum tipo de bênção trinitária no Antigo Testamento, mas o objetivo nosso é olhar um pouquinho agora para o Antigo Testamento e ir colhendo algumas informações, e a gente começa, então, aqui olhando para esse capítulo 8. O capítulo trata de vocabulário bíblico, então daí essa atenção às palavras, né, e a gente começa afirmando exatamente isso, especialmente na nossa perspectiva, que a gente chama de perspectiva cristã reformada. A gente entende as palavras como dádiva de Deus. Nós não acreditamos que a linguagem foi desenvolvida durante milhões de anos, né, a partir de um processo evolutivo cego. Nós acreditamos que quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos dotou de linguagem. Tanto é que ali no Éden, Ele já determina o primeiro homem a dar nomes a todos os animais, a todos os seres vivos, ou seja, ele foi dotado de linguagem. Ele já interage com o homem, ele já fala com o primeiro casal, então a gente percebe diálogo dentro dos primeiros momentos da experiência humana no livro de Gênesis. Por isso a gente entende que essa dádiva da linguagem tem que ser celebrada. As palavras, a capacidade de falar, a capacidade de se expressar, de articular por meio da linguagem é bênção de Deus. E especialmente quando a gente pensa na linguagem humana, né? A gente tem ela nesse formato de prosa, que vai trazer a possibilidade da narrativa, da explicação da história, também da abstração filosófica, né? Da possibilidade da gente explicar as coisas, da gente desenvolver ciência, da gente desenvolver áreas de conhecimento, e como poesia, com essa capacidade de transcender, de iluminar, de enlevar a alma humana, não é? Então, nesse sentido, é a grande bênção da palavra, a grande bênção da linguagem, e essa bênção, ela se configura, vamos dizer assim, de forma mais plena na palavra de Deus, na Bíblia. Então, nós temos um Deus que decidiu falar conosco, né? Falar sobre si. E não apenas ele falou, mas ele inclusive deu um passo além, no sentido de que ele decidiu também registrar essa fala dele por escrito, de modo que hoje a gente tem em mãos essa palavra escrita de Deus. A confissão de fé vai dizer inclusive isso, que isso foi feito para que nós fôssemos preservados de erros, para que Deus assegurasse que o Evangelho chegasse até nós com pureza e nós fôssemos alcançados por essa palavra verdadeira de Deus. Então nós acreditamos que esse livro, que é chamado de Bíblia, é realmente um meio de graça, que as Escrituras comunicam graça ao nosso coração, e daí toda essa ênfase que a gente dá, né, na necessidade de cada cristão ler as Escrituras, estudar as Escrituras, ouvir as Escrituras, meditar nas Escrituras e a partir daí moldar a sua prática pelas Escrituras. Nós realmente conhecemos a Deus atentando para as palavras dele. E é nesses termos que esse estudo, de certa maneira, fala sobre vocabulário bíblico. Algumas palavras, alguns termos que Deus usa já no Antigo Testamento e que, de certa maneira, estão nos ajudando a entender. Olha só, ele está mostrando que ele é Deus único, mas ao mesmo tempo ele está sinalizando uma pluralidade de pessoas dentro da divindade. Então isso já aparecendo no Antigo Testamento por meio de alguns termos, de algumas
de algumas expressões que Deus, muito cuidadosamente, concedeu na sua revelação da antiga aliança. E a gente começa falando sobre acomodação, começa falando sobre revelação orgânica e progressiva sobre a Trindade. Mas é muito interessante essa doutrina da acomodação, e essa doutrina é fundamental para o modo como Calvino explica a revelação. Quando Calvino vai explicar a Bíblia, ele vai explicar por que Deus falou conosco na Bíblia e como ele falou na Bíblia, ele vai fazer um desenvolvimento que depois vai receber esse rótulo, esse título aí de doutrina da acomodação. E além de doutrina da acomodação, essa doutrina da revelação orgânica e progressiva. O que é a doutrina da acomodação? Então, basicamente, é uma explicação muito simples que a gente traz aqui, apenas introdutória, não é? O que é acomodação? Deus adapta, Ele acomoda a sua linguagem à nossa capacidade de entendimento. É isso. Veja só, não é nada complicado, né? Ele se dirige a nós, assim como um pai se dirige a um filho, né? Ou um professor aos seus alunos, ou um orador a seus ouvintes. Então, uma pessoa, quando vai falar em público, normalmente ele tem que parar para pensar nisso. Quem serão os meus ouvintes? Como é que eu vou me expressar da melhor maneira para alcançar esses ouvintes para os quais eu irei falar? Ele vai adaptar, então, a fala dele, vai ajustar a linguagem, vai ajustar o estilo, enfim, para ser o mais acessível possível para aquelas pessoas. Ou, se é um professor na sua classe, ele vai fazer essa mesma adaptação. E um pai ao filho, né? Os pais passam pela mesma experiência. Então, nesse sentido, Alistair McGrath explica essa doutrina da acomodação em Calvino. Ele diz assim: a distância que existe entre o orador e o ouvinte deve ser superada para que haja comunicação. Então, Calvino ele tem um momento em que ele vai discorrer sobre isso e mostrando, olha só como Deus tomou toda a iniciativa para vencer essa distância, para chegar-se até nós e se comunicar conosco de uma maneira que nós pudéssemos entender a fala dele, não é? Ele continua, Deus desceu até nós no processo da revelação. Então, quando a gente pensa em revelação, a revelação é um processo de Deus se curvando, de certa forma, se acomodando a nós, descendo até nós. Assim como um pai que fala, vem cá, meu filhinho, não sei o quê, e fala com aquela linguagenzinha, né, faz até a vozinha de criança, uma vozinha infantil para falar com o seu filho, tá? Especialmente se é uma criança, um bebezinho ainda. Então ele vai fazer isso para quê? Para que ele alcance o coração, alcance a mente do seu filho. E ele prossegue dizendo, assim como a mãe se inclina para pegar seu filho ao colo, Deus também se inclina até o local em que nos encontramos. Então isso é a acomodação. Calvino disse algumas coisas, ele falou assim, Deus assim fala conosco como que a balbuciar, como as amas costumam fazer com as crianças. Então isso é a linguagem das Escrituras. Talvez você olhe, puxa, as Escrituras não são fáceis de entender, né? A Bíblia é um livro difícil de entender, etc. Entenda isso. Esse livro, que talvez a gente considere muito complexo até em algumas ocasiões, ele na verdade é Deus se dobrando para que a gente possa compreendê-lo da melhor maneira possível. Então, realmente, tem algumas coisas na Bíblia que são muito difíceis de entender, mas é interessante que você pode pegar uma pessoa que começou a ler a Bíblia agora, essa pessoa pode ser um pós-doutor, ou pode ser uma pessoa semi-alfabetizada, todas vão entender muito bem o seguinte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, entendem? Então, essas coisas que são fundamentais para comunicar a graça de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus, são compreensíveis para todas as pessoas que leem as Escrituras. E, nesse sentido, a gente tem que aprender isso. Aquilo que é fundamental para a gente ser salvo, santificado e consolado, a gente vai conseguir compreender. Deus tornou isso claro para todas as pessoas que leem as Escrituras sob a direção, a iluminação do seu Espírito.
Ele também diz, Calvino, que Deus procede desse modo, ele adapta a sua linguagem devido à pobreza da nossa compreensão. A gente não teria a nossa capacidade, por conta da queda, da nossa finitude, nós não temos capacidade mental de compreender Deus plenamente, de compreender totalmente todas as coisas, todos os mistérios de Deus. Então ele ajusta, não é? É mais ou menos isso. Quando você vai dizer para o seu filho para não enfiar o dedo na tomada, você não precisa dar uma aula de corrente elétrica para ele. Você fala, tira o dedo da tomada, menino, só isso. Por quê? Porque não pode, vai dar choque. Não precisa explicar o que é a fase, positivo, neutro. O menino não está querendo uma aula de eletricidade naquele momento. Então, aquilo que é pertinente, que é necessário, que é útil, é que vai chegar e que vai ser comunicado naquela hora. E é nesse sentido que, para que ele faça isso, para que ele traga a sua revelação para nós nesses termos, ele tem que descer. E olha só a linguagem de Calvino: é necessário que ele desça muito abaixo de sua excelsitude, né? A linguagem de Calvino típica, mas o que ele está dizendo é isso: Deus vem até nós, ele se rebaixa de certa forma, no sentido de que ele está condescendendo com a nossa limitação, com a nossa pequenez, para tornar-se compreensível para nosso entendimento. Então é nesses termos que a revelação de Deus na Escritura advém da sua iniciativa livre e bondosa. Ele podia simplesmente dizer: essas minhas criaturas se rebelaram contra mim, me desobedeceram, não quero conversa com elas. E ninguém poderia dizer que ele seria injusto por isso, ou que ele teria errado se procedesse desse modo. Mas, apesar de nós, apesar da nossa desobediência, apesar da queda, ele condescendeu, ele veio e desceu. Então, não apenas Cristo é essa suprema revelação do Deus que desce e se encarna, mas a própria Bíblia já é uma demonstração disso, de um Deus que veio até nós, que se ajustou e falou de forma compreensível a nós, para demonstrar o seu grande interesse por nós. Veja só, uma pessoa que vem até nós e demonstra interesse em se comunicar conosco, isso não é pouca coisa. Né? Alguém que nos nota, alguém que toma a iniciativa de vencer a distância, simplesmente para falar com a gente. Não é? Então é isso que Deus faz na sua Escritura. E como eu disse, essa Escritura, ou essa revelação, não traz uma revelação exaustiva, mas traz uma revelação suficiente. Ela comunica tudo aquilo que a gente precisa para ser salvo, santificado e consolado. Ok, veja só, então é nesse sentido que a gente vai entender e vai analisar essa questão das informações sobre Trindade no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as informações sobre Trindade, elas estão colocadas de uma maneira distinta. Então, não apenas para a gente entender o ensino sobre a Trindade no Antigo Testamento, a gente precisa perceber que no Antigo Testamento Deus está ajustando a sua linguagem para a compreensão e para a capacidade do povo naquela aliança. E é nesses termos que nem tudo está revelado para aquele povo naquele momento da história da revelação, como agora também a gente percebe que esse processo de revelação de Deus é orgânico e progressivo. O que significa quando a gente diz que essa revelação de Deus é progressiva? Então você percebe aí que ela começa lá embaixo e ela vai subindo, ela vai progredindo ao longo da história. Então a revelação, ela não foi dada de uma hora para outra, em um momento só. Ela foi dada aos poucos, tá certo? Então, lembra que eu falei aqui do menino pondo o dedo na tomada e o pai simplesmente dizendo para ele tirar o dedo e não precisando explicar para ele como é que funciona a eletricidade? Mas pode ser que quando esse menino chegue lá na escola, no tempo devido, ele vai sim entender o que é eletricidade. Ele inclusive vai conseguir explicá-la, certo? Porque chegou o tempo devido. Então, à medida que o tempo vai passando, o ser humano vai tendo capacidade de agregar mais informação, de articular temas mais complexos, de compreender e explicar temas mais complicados, mais complexos. Ele consegue explicar o mundo à medida em que ele
avança no seu conhecimento. Com relação à revelação, foi a mesma coisa. Então, por exemplo, a Bíblia já fala sobre salvação, já revela, de certa maneira, o plano de salvação de Deus em Gênesis. Alguém lembra onde ou não? Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 nós temos o chamado proto-evangelho. Alguém sabe por que é chamado proto-evangelho? Essa raiz proto significa primeiro, a primeira declaração do evangelho. Então, nesse sentido, nós temos ali essa grande declaração de Cristo, Gênesis 3,15. Mas o que é dito lá? Alguém lembra o que consta lá? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando com quem em Gênesis 3,15? Com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher. E o que mais, a partir da informação ou afirmação sobre inimizade? Então vão haver agora duas linhagens, uma linhagem da serpente e uma linhagem dos eleitos de Deus. E o que mais? A serpente vai ferir o calcanhar desse Redentor e o Redentor vai esmagar a cabeça da serpente. É o Evangelho. Percebeu? Nesse Evangelho está dizendo que o Redentor vai se chamar Jesus Cristo. Jesus. É dado a ele o título de Messias ou Cristo? Tem alguma informação sobre a cruz nessa declaração? Tem e não tem, porque tem um apontamento para a cruz quando diz que a serpente vai morder o calcanhar do descendente da mulher. Ou seja, a serpente vai produzir um ferimento. E a gente entende que esse ferimento foi produzido na paixão e na morte de Jesus Cristo, ali na cruz, certo? Tem alguma referência à ressurreição aí ou não? Ou à consumação, tem ou não? Esses temas também estão dentro dessa promessa de que esse Redentor vai pisar a cabeça da serpente. Mas perceba isso, que a gente só pode falar de cruz, do próprio nome Jesus, do título Cristo ou Messias, da ressurreição, porque a gente tem o Novo Testamento. A revelação foi dada lá no início, ela já era suficiente para a salvação lá. O que eu quero dizer com isso? É que Adão e sua família foram salvos com base nessa primeira pregação do Evangelho. Ou seja, eles entenderam que a salvação deles viria por meio de um descendente da mulher. E que esse descendente desfaria os estragos feitos pela serpente. Ele venceria definitivamente a serpente. A serpente, esse grande inimigo que entrou, estabeleceu o seu chamado reino parasita, né, como diz um servo de Deus, essa serpente seria definitivamente destruída. Então, eles crendo nisso, ou seja, estavam crendo que a salvação não partiria deles, eles não teriam a capacidade de salvar a si próprios. A salvação deles dependeria do Redentor enviado por Deus. Então, eles colocaram a fé neles, nesse Redentor, e sabendo que esse Redentor realizaria uma ação, uma obra que seria definitiva, eficaz, para destruir o poder da serpente. Crendo nisso, eles foram salvos naquela geração. Eles não tinham toda a informação, ou melhor dizendo, não tinha essa informação exaustiva completa, mas uma informação que a gente chama de informação em semente. Tá certo? A revelação é progressiva, porque ela então progride ao longo do tempo. Quando você vai progredindo dentro das Escrituras, você vai entendendo mais sobre essa redenção e sobre esse Redentor. Então, de Gênesis até Apocalipse, vai sendo concedida mais revelação, mais revelação, mais revelação,
até o Novo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, a gente se depara com a declaração de Hebreus, que havendo Deus outrora falado muitas vezes, de diferentes maneiras, aos pais pelos profetas, agora chegamos ao clímax da revelação, a completação da revelação. Ou seja, agora ele nos fala pelo Filho, e a gente vai ter essa revelação final, completa do Novo Testamento. A revelação, então, progrediu, é nesse sentido que ela é progressiva. Tudo bem quanto a isso? Agora, em que sentido ela é orgânica? A gente usa essa expressão orgânica para dizer que a revelação, que a Bíblia, é como se fosse um organismo vivo. E eu usei uma palavra agora há pouquinho, a palavra semente. Gênesis 3,15 traz o Evangelho em semente. Alguém já parou assim para olhar, para observar como é a semente de uma laranjeira? Alguém já viu? Alguém já viu semente de laranjeira, gente? Já sim, gente. Quando a gente chupa uma laranja, a gente cospe ali as sementes, é ou não é? Você vê aquele negocinho branquinho. Como é que é uma semente de laranjeira? Descreva aí. Pontudinha, normalmente de cor clara, né? Toda enrugadinha, é ou não é? Ok, é isso. Agora você pensa aí, você está pensando numa semente de uma laranjeira, certo? Agora pense na árvore. Pense numa árvore já agora crescida. E essa árvore está já inclusive dando flores, ou até já criando os primeiros frutos. Tenta agora imaginar isso, a semente aqui e a árvore ali. Primeira pergunta, elas são parecidas fisicamente? Não, são bem distintas. A gente sabe que aquele negocinho enrugadinho ali é a base para aquela árvore bonita e tal, é ou não é? Mas é porque a gente é desse mundo. Vamos imaginar que você fosse de outro planeta e encontrasse uma semente, né? Você nem saberia que aquilo era referente àquela árvore lá. Então, veja só, o Antigo Testamento tem o Evangelho em semente. Gênesis 3,15 é o Evangelho em semente. Então, você vê todos os detalhes da árvore pronta? Não vê. Você só vai ver aquele negocinho que é bem, de certa forma, tímido, pequeno, não. Você fala, puxa vida, não dá para ver todos os detalhes do que será a árvore lá no final. Mas à medida que vai passando o tempo, à medida que Deus vai concedendo revelação, então esse organismo, essa semente, ela vai se desenvolvendo até o ponto, de fato, de brotar e se tornar uma árvore madura no Novo Testamento, certo? Aí quando ela está uma grande árvore, né, você pode imaginar aquela árvore do Novo Testamento aqui, com o sol batendo nela aqui, ela lança a sua sombra, não é? Sobre o Antigo Testamento. Então no Antigo Testamento você tem as sombras. E você tem a árvore, o organismo plenamente desenvolvido no Novo Testamento. É por isso que a gente diz que a revelação é orgânica. Ela cresce como um organismo vivo. Isso é muito bonito, porque você vê que são 66 livros escritos por mais de 40 autores, num período de mais de 1.500 anos, e essa revelação, a totalidade dela, forma um organismo só. E isso é uma grande demonstração da singularidade da Bíblia. Então, é nesses termos que lá no Antigo Testamento você vai ter a Trindade apenas sinalizada, em semente. E no Novo Testamento a gente vai ter essa Trindade revelada plenamente, a árvore plenamente desenvolvida. Tudo bem? Então, nesses termos, a partir de hoje, a gente vai começar essa caminhada, olhando para alguns trechos do Antigo Testamento e percebendo, olha só, não está falando aí expressamente sobre Trindade, mas olha essa evidência, olha só como a Trindade está sinalizada, está apontada nessa evidência do Antigo Testamento, tá certo? É nesses termos que a gente diz que, ainda que o Antigo Testamento não forneça base para essa formulação, para essa organização de uma doutrina trinitária completa, o Antigo Testamento contém um material trinitário que a gente chama de suficiente. As pessoas não tinham como formular claramente a doutrina da Trindade com o conteúdo do Antigo Testamento,
mas elas tinham informações muito interessantes sobre um Deus que é único, mas que também revela pluralidade já no Antigo Testamento. Tá? E esse entendimento da revelação que eu falei para vocês aqui, faz com que a gente leia o Antigo Testamento à luz do Novo. Vocês viram o que a gente fez aqui, o exercício? A gente falou, qual é a primeira declaração do Evangelho? Aí, Gênesis 3,15. Aí eu acabei falando sobre a cruz, sobre a ressurreição, né, sobre a consumação dos séculos, quando finalmente a serpente vai ser, o problema dela vai ser resolvido no universo. A gente falou sobre o título, né, o ofício de Messias ou Cristo, e tudo isso a gente só fez porque eu li Gênesis 3,15 à luz do Novo Testamento. Então, o cristão, ele lê o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Essa é a maneira cristã de abordar o Antigo Testamento. Nós temos que sempre fazer isso. Se a gente não tomar esse procedimento, não assumir esse procedimento, a gente vai chegar a algumas interpretações meio tortas do Antigo Testamento. Então, é importante a gente entender isso, que o cristão, ele não lê o Antigo Testamento como um judeu. Tá, um judeu ortodoxo, por mais que a gente diga, puxa, o judaísmo é maravilhoso, porque ele crê no Antigo Testamento e tudo mais, mas é isso, você vê um judeu, ele lê Isaías 53, e ele vai interpretar Isaías 53, e vai dizer, olha, esse texto se refere, por exemplo, né, uma das interpretações, se refere a Israel. Israel é esse servo sofredor, entendeu? Alguma coisa mais ou menos assim. E nós, cristãos, quando lemos Isaías 53, do início ao fim, a gente inclusive vê as cenas, ou não é? A gente imagina as cenas da paixão de Cristo, da crucificação, a gente entende que tudo aquilo se encaixa perfeitamente com Jesus Cristo, porque o modo como um cristão lê o Antigo Testamento é diferente do modo como um rabino, por exemplo, judeu ou judaico, da religião judaica, lê o Antigo Testamento. Certo? Então, o rabino vai dizer, eu leio isso aqui à luz, né, de todo esse arcabouço aí de interpretação, de hermenêutica da sabedoria judaica. Mas eu não acredito que Jesus é o Messias, eu não acredito que o Novo Testamento é inspirado por Deus, eu creio que somente o Antigo Testamento é inspirado por Deus, e isso vai produzir uma grande diferença no entendimento. Ok, então, uma vez que a gente entende isso, a gente agora dá o passo seguinte, no sentido de entender ou de afirmar que existem vestígios da Trindade no Antigo Testamento. Tá? Nesses termos, nós abraçamos aí esse ponto de vista desse irmão chamado Stanley Rosenthal. Esse livro que a gente menciona na nossa apostila desse irmão não é um livro novo, e também não é um livro de grande complexidade teológica, é um livretinho, na verdade, publicado pela Fiel na década de 80, chamado A Triunidade de Deus no Velho Testamento. E ele, desde aquele tempo, já estava levantando essa questão, ele dizia isso, que a proposição de um Deus único e trino de maneira nenhuma indica crença na existência de três deuses, antes indica uma crença em total consonância com os ensinamentos da lei e dos profetas. A tese desse livretinho dele é essa, que no Antigo Testamento a gente já encontra essas evidências de um Deus plural, apesar de único. Essa crença no Deus único não fere os ensinamentos do Antigo Testamento. E basicamente, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente encontra 4 blocos de informações que são úteis quando a gente pensa na doutrina da Trindade. São 4 blocos que vão trazer ou algumas pistas, ou alguns apontamentos, a gente vai poder inferir a pluralidade das pessoas dentro da divindade a partir dessas 4 pistas, ou 4 blocos, melhor dizendo. Então, o primeiro é aquilo que a gente chama de vocabulário bíblico, que a gente vai olhar rapidamente hoje. Um segundo bloco são as manifestações do anjo do Senhor. Então, você vai encontrar muito no Antigo Testamento essa figura do anjo do Senhor. A gente vai hoje mesmo olhar isso mais de perto.
Existem as referências ao Messias, como o nosso irmão Renato terminou de colocar para a gente aqui, ou seja, as referências ao Messias não apenas estão dizendo assim, virá um ungido ou um Messias salvador, elas estão dizendo isso, mas não apenas isso. Nessas referências, de repente você percebe assim que esse Messias prometido, está sendo dito, vai ser afirmado que ele é um ser humano, que ele é alguém da descendência de Davi, mas ao mesmo tempo você vai ver algumas coisas sendo afirmadas acerca desse Messias que dão a ele características divinas. Então essas referências são importantes. E por fim a gente tem as chamadas atividades criadoras e providenciais do Espírito Santo. Esses 4 blocos de informações nos ajudam bastante, né, para a gente compreender, para a gente avaliar essa presença de informações ou de indicativos de uma pluralidade de pessoas no ser de Deus, mesmo no Antigo Testamento. E quando a gente pensa em vocabulário, o que a gente vai ver? A gente vai ver algumas coisas muito simples, mas essa unidade plural de Deus é sugerida pelo uso peculiar de algumas palavras. Então lembra que eu falei lá o quanto que as palavras são dádivas, né, são muito importantes, e Deus, na sua graça, teve todo um cuidado de se revelar em palavras que a gente poderia compreender, e a nossa convicção, né, a convicção da nossa denominação, da nossa igreja, é que Deus não apenas inspirou, né, assim, de modo geral, no sentido de assim que ele deu uma inspiração como os poetas dizem, estou inspirado para escrever uma música, não é isso, mas no sentido de que, de fato, ele trabalhou na mente daqueles que escreveram as Escrituras, e ao mesmo tempo que foi preservada aquela característica pessoal de cada autor, ao mesmo tempo que cada escritor bíblico estava ali escrevendo, impulsionado para resolver um problema prático da igreja, ou respondendo a algo alguma situação histórica, mas Deus supervisionou todo esse processo de escrita, de modo que a gente acredita mesmo que as palavras da Bíblia, todas elas, foram orientadas por Deus. Deus orientou esse processo de escrita do texto. É a nossa convicção. Nesses termos, as palavras são importantes. Quando Jesus Cristo diz que nenhuma pequena palavra, né, nenhum pequeno sinal de pontuação, normalmente algumas traduções trazem nenhum i ou nenhum tio da lei, né? Ele está falando que nenhum iota, né, nenhuma palavra pequena, nenhum vocábulo deixará de se cumprir. Eu creio que nós aprendemos a partir daí que Deus encaminhou os escritores para colocarem esses detalhes aí. Então, o uso de alguns substantivos, alguns pronomes, alguns adjetivos e alguns verbos também plurais. Vamos dar uma olhada rapidamente aí em algumas dessas evidências sobre pluralidade das pessoas, da divindade, a partir de vocabulário bíblico. A primeira evidência que a gente apresenta é um texto central para os judeus. E a gente tem aí esse chamado Shamá. Essa declaração é fundamental. O judeu ortodoxo, de certa maneira, declama, né? A gente podia até dizer que ele ora esta passagem todos os dias, né? Essa declaração, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então o texto que fala sobre a unicidade de Deus, Deus é o único, não existem outros deuses, e em seguida o grande chamado ao amor a este Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. De que modo essa passagem, como é que a gente encontra alguma evidência, a pluralidade das pessoas da divindade nesta passagem? Parece até meio esquisito, porque toda a ênfase da passagem é mostrar que Deus é o único Deus, é ou não é? A gente chama essa declaração de declaração Shema ou chamar por causa da primeira palavra, ouve. Tá? Então essa palavra significa literalmente ouvir, escutar, basicamente é isso. Essa é uma das principais afirmações do Antigo Testamento acerca da singularidade de Deus, e tem esse escritor, o Marvin Wilson, ele inclusive diz isso, que essa declaração é o credo do judaísmo, é a declaração central da fé judaica, tá certo? Então veja, nós estamos diante dessa declaração central
O que a declaração central está fazendo? Ela está preservando os judeus da idolatria. Esse foi o grande problema dos judeus ao longo da história. O tempo todo, no desenrolar da história do Antigo Testamento, o povo judeu está sendo tentado, e algumas vezes ele, inclusive, incorre em pecado de idolatria. E toda vez que ele mergulha na idolatria, isso gera um monte de problema, acarreta imoralidade, outros problemas mais, e o povo, então, entra em declínio, e aí tem as intervenções de Deus dentro da história, o Deus encaminhando líderes para conduzir o povo, em determinado momento conduzindo o povo por meio dos profetas, e por aí vai. Mas o problema da idolatria sempre foi grave, e daí toda a ênfase: não existe outro Deus, o Senhor é o único Deus, certo? Tudo bem, ok. Mas olha só que coisa interessante. Nessa palavra, ou nesse texto, ao mesmo tempo que Deus está destacando a unicidade de Deus, dizendo que Ele é o único, com isso Ele está fechando as portas para o politeísmo, essa palavra hebraica, traduzida por único, ela significa unidade coletiva, e não unidade absoluta. Vamos tentar entender o que é isso. Olha que coisa interessante, não é? Veja só, a gente lê em Gênesis 2, 24, por isso deixará o homem e sua mulher, e os dois se tornarão o quê? Uma só carne. É a mesma palavra, a palavra errad. Uma só carne, uma unidade, certo? Mas uma unidade constituída de duas pessoas. Notaram que coisa interessante? Então, é isso que significa unidade coletiva. Muito interessante. Lá em Números 13, 23, essa palavra ela encontra-se em um cacho, falando das uvas. Então, você tem uma unidade, um cacho, mas é constituído de muitas uvas. Então, é uma unidade coletiva. Olha que palavra interessante, essa palavra errad, no hebraico. Lá em Esdras 2, 64, alguém pode ler para a gente? Esdras, capítulo 2, versículo 64, é a mesma palavra lá, essa palavra que é traduzida por único, antes de Senhor. Olha lá, Esdras 2, 64. Então, toda essa congregação junta, está traduzindo essa mesma palavra, errad. Uma congregação, unidade coletiva, porque era uma congregação com quantas pessoas? Mais de 40 mil pessoas dentro dessa unidade. Uma única congregação constituída de diversas pessoas. Então, esta é a palavra usada que é traduzida aí por o Senhor é o único Senhor. Olha que coisa interessante. E a gente pode dizer, não, pastor, mas essa é a palavra hebraica para unidade, né? Então, não tem problema em utilizar-se essa palavra errad. Mas a questão, meus irmãos, é que a gente vai perceber que existe uma outra palavra que seria mais adequada, né? Mas o próprio Marvin Wilson, que a gente citou agora há pouquinho, né? Aquele que falou lá que Deuteronômio capítulo 6, verso 4, é como se fosse o credo do judaísmo, ele diz assim: vários intérpretes cristãos insistem que errad não é obrigatoriamente uma só unidade, como uma pessoa, mas errad também pode ser usado para especificar uma unidade composta, na qual um pode ser tanto um só, quanto muitos ao mesmo tempo. Ao reconhecerem a diversidade dentro da unidade, alguns estudiosos cristãos argumentam que o monoteísmo trinitariano pode ser encaixado nesse errad do chamar. Ou seja, já na declaração, ouve Israel, o Senhor é o único Deus, já temos chamado. Que Deus é esse? É um Deus único, mas plural, por conta da palavra usada no original. E por que essa insistência? É porque a língua hebraica tem uma outra palavra, que é a palavra yehid, para expressar singularidade absoluta, aquilo que é um e é só um. Então, no texto de Deuteronômio 6, 4, podia ser dito, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é yehid, é o único um. Mas ao invés de usar essa palavra que comunica a ideia de singularidade absoluta, a gente tem o autor bíblico, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo, está escrevendo o texto de Deuteronômio, e ele
quando vai escrever, usa uma palavra que indica unidade coletiva. Não é interessante isso? É um detalhe tão pequeno, mas que é muito precioso para a gente que é leitor cristão. A gente fala, o texto hebraico do Antigo Testamento está apontando algo muito interessante sobre esse Deus que a gente sabe no Novo Testamento que é um Deus triuno. Olha só que interessante. Essa outra palavra, Yehid, ela consta, por exemplo, Gênesis 2, ou 22, 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, quando Deus diz a Abraão que ele deve sacrificar o seu filho. E aí, era o único filho da aliança que deveria ser entregue. Juízes 11, 34, vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho, nem filha. No Salmo 22, a gente tem Salmo 22, 20, livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida, mas lá no hebraico está dizendo, livra a minha única alma ouvida, essa é a ideia. E temos esses outros textos que constam aí, no slide e também na sua apostila, Provérbios 4, 3, Jeremias 6, 26 e assim por diante. São textos onde a gente tem esse uso dessa palavra, Yehid, que significa singularidade absoluta. Então, se o Antigo Testamento quisesse dizer que o nosso Deus, ele é um singular absoluto, existe apenas uma pessoa na Trindade, a palavra mais esperada para ser usada seria Yehid, ao invés da palavra Errad. Então, nós temos aqui esse termo, esse detalhamento, né? Então, o que se verifica é que, nessa chamar, Deus conduziu os seus servos a comunicar essa ideia de único, mas olha só, ele usou um vocabulário, Errad, que significa único coletivo, e não Yehid, que significa único singular. Então, isso abre as portas para que os intérpretes cristãos olhem, veja só, é um Deus único, mas veja como isso combina, se encaixa muito bem lá no Novo Testamento, quando esse Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Um segundo dado aí com relação a essa questão de vocabulário, né, de palavras usadas no Antigo Testamento, é o próprio nome mais comum usado para identificar o ser de Deus, que é Deus. A palavra Deus. Você abre a sua Bíblia, Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra que vai ter lá é essa palavra, Elohim. Então nós temos a designação para Deus no Antigo Testamento, que é El. Então todo o nome que termina com El, né? Misael, né? Rafael, Miguel, é uma referência a Deus no Antigo Testamento. Então uma palavra usada que aparece com muita frequência. Então, o formato singular, a forma singular é El e a forma plural, Elohim. E veja só, essa forma singular, ela é pouco usada, ela aparece pouco. A maioria das vezes, quando você encontra a palavra Deus no Antigo Testamento, está traduzindo Elohim. Elohim é literalmente deuses. Tá? Olha que interessante. Então, se a gente fosse fazer uma tradução literal do Antigo Testamento, seria mais ou menos assim: no princípio criou deuses os céus e a terra. Porque a palavra lá no hebraico é Elohim. É uma palavra plural. Olha que interessante isso. Então, é a palavra mais usada, e aí alguns tentam explicar por que disso, né? Um estudioso chamado Herman Bavinck, ele inclusive diz isso, que essa designação, ela indica isso que ele chama de entidade ilimitada. Ele se usa o plural, no sentido de dizer que ele é um Deus ilimitado, ou um Deus que é cheio de plenitude, ele possui plenitude. E Elohim, então, denota Deus como plenitude de vida, como plenitude de poder. E ele continua dizendo, de fato, ela, ou seja, essa designação, Elohim, expressa a ideia de transcendência absoluta com respeito a todo o universo. Aquele outro estudioso do livro A Triunidade de Deus no Antigo Testamento, ele faz inclusive uma relação, ele liga o termo El com Ul, que tem esse sentido de aquele que é forte, ou aquele que é onipotente, né? Mas, de certa maneira, os intérpretes
tem que lidar com um problema na hora da tradução do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles vão encontrar Elohim, que é um nome plural de Deus, e nas frases ele está ligado com verbos ou adjetivos no singular. Então é isso. No princípio, deuses criou. Entende? Então você tem um verbo no singular e uma designação para Deus no plural. E isso é muito frequente. Isso dá um nó na cabeça dos tradutores do Antigo Testamento, e eles vão entendendo então isso. Toda boa tradução bíblica vai colocar Deus no singular. No princípio criou Deus, disse Deus, e por aí vai. Ou seja, eles estão entendendo, está se tratando do único Deus, não é? Mas, e o exemplo, talvez, um exemplo clássico seja esse de Êxodo 20, início dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, e aí você vai encontrar Senhor aí em versalete, né, na sua Bíblia. E aí depois, sou o Senhor teu Deus. Então eu sou o Senhor teu Elohim. Eu sou o Senhor teu deuses. Olha que coisa estranha, uma tradução literal disso. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí veja só, não terás outros deuses. E aí no original é a mesma palavra. Eu sou o Senhor teu deuses, não terás outros deuses. Você viu que coisa interessante? E a primeira ocorrência de Elohim é traduzida como singular, por todos os tradutores, não é? Mas isso tem que ser assim, porque ela está ligada a um artigo definido masculino. Eu sou o Senhor teu Deus. Então é tudo artigo masculino singular. Então, veja só, o artigo singular, mas a palavra no plural. A segunda ocorrência, não terás outros deuses, ela harmoniza com o pronome plural outros. Então tem que ser plural mesmo. Mas é isso que acontece com o texto hebraico do Antigo Testamento, quando usa a palavra Deus. A gente está usando aqui simplesmente a palavra mais popular, que mais aparece no Novo Testamento, os referentes a Deus. E o Rosenthal, inclusive, diz isso, que gramaticalmente no hebraico, pelo menos, seria igualmente aceitável traduzir essa passagem como eu sou o Senhor teus deuses, não terás outros deuses diante de mim. Mas seria totalmente ilógico. Não combina com a fé monoteísta do judaísmo, e nem cristã. Então, nesses termos, o que a gente percebe é que realmente surge esse enigma, né? Por que foi usada a palavra no plural no texto original do Antigo Testamento? Viu só que coisa interessante? Sim, diga, Rafael. Sim? No caso ali, quando ele usa o eterno, ali ele está lidando com outro problema, que é o nome de Deus. Vamos voltar aqui, ó. Veja só, está aqui. Veja, vamos olhar como está escrito ali. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, certo? Perceba que a palavra Senhor, em versalete, está em caixa alta. Quando aparece essa palavra Senhor em caixa alta ou versalete, ela está traduzindo uma palavra que o Rogério, nosso irmão Rogério, explicou numa das aulas passadas dele. É o chamado tetragrama sagrado. É o YHWH. É um nome impronunciável, mas alguns tentam pronunciar ou tentam ajustar formas, fornecer ajudas para a gente pronunciar. Algumas traduções têm Iavé, outras traduções têm Javé, tem a corruptela, Jeová, que na verdade não é a melhor maneira de expressar. Então, até quando o testemunho de Jeová fala, você sabia o nome de Deus? Fala, qual é ele? Jeová. Falei, não é. Provavelmente tem erro na sua pronúncia. Ele, como assim? Aí a gente tem que explicar como é que eles chegaram a essa pronúncia Jeová, que foi uma tentativa de tentar acertar essa pronúncia. Mas tudo isso deflui da expressão eu sou, quando Deus se revelou a Moisés. Eu sou, enviou, você vai dizer para os egípcios, eu sou, me enviou até vós. Então, é daí, desse nome, eu sou, que surge Yahweh, ou Yavé, ou, enfim, esse tetragrama. E aí, como é um nome impronunciável, os tradutores tentam resolver esse problema. Na nossa versão, as chamadas versões de Almeida, de certa maneira, então, revista atualizada, revista corrigida,
eles vão mencionar esse tetragrama como Senhor em maiúscula, tipo a gente vê aqui. Como a ideia, o termo eu sou, ele está falando sobre eternidade, autoexistência, algumas traduções, como a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, e algumas paráfrases, como a paráfrase é a mensagem, traduzem, toda vez quando aparece o tetragrama, eles traduzem como o eterno. Tá? Mas esse já é um outro problema relacionado ao tetragrama que não tem normalmente não tem uma relação direta com o Elohim. Elohim já é essa questão de ser um nome, um título plural para um Deus singular. Tudo bem até aqui? Vamos seguindo? Ok, gente. Então veja só, eu já estou extrapolando aqui o meu tempo, aqui vou ter que correr um pouquinho. Nem todo mundo concorda, né, com aquilo que o Rosenthal fez, né? No princípio, eu sou o Senhor, teu deuses, né? Ele fala, Rosenthal viajou na maionese, foi além da medida aí. Mas a gente precisa admitir isso, é digno da nossa atenção que o Deus único revelado no Antigo Testamento seja identificado no texto original com o termo que expressa tanto singularidade quanto pluralidade. Então é muito interessante isso. E agora, só para fechar, correndo um pouco mais. Além disso, né, além lá do termo que é traduzido por eu sou o Senhor, o único Senhor, e também o nome, a palavra Elohim, nós temos também, especialmente em Gênesis, essas declarações todas no plural. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só que interessante. E no final, você vai encontrar assim, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Outro texto, Gênesis 3, 22 e 23. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Olha só que interessante essa passagem. E daí a gente tem o desdobramento do versículo. O texto termina dizendo que o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Outra passagem, Gênesis 11, 6 a 8. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. E veja só, vinde, desçamos e confundamos. Então Deus está falando com quem? Essa é a questão, em todas essas passagens. Alguns estudiosos dizem, não, esse negócio de dizer que Deus está falando entre as pessoas da Trindade está errado, e alguns sugerem que Deus está se dirigindo aos anjos, ou à corte celestial. E tem surgido uma outra leitura, assim, mais erudita, especialmente do pessoal mais especialista na parte de linguagem do texto hebraico, dizendo que esses são apenas plurais de majestade, chamado uso majestático do plural, para que enfatiza a transcendência de Deus ou alguma coisa assim, né? Mas a gente acaba abraçando a posição realmente mais da nossa tradição reformada. Olha o que Calvino disse. Eu creio que essa posição dele é bem sábia, ele está fazendo um comentário sobre Gênesis 1, 26, esse texto que traz aí essa declaração, façamos, ele diz assim, sabendo-se que o Senhor não carece de nenhum outro conselheiro, não resta dúvida que tenha consultado a si mesmo. Então, quando Deus diz, façamos, ele está falando com ele mesmo, de acordo com o entendimento de Calvino. E ele continua, alguns escritores judeus, e aí Calvino com a gentileza dele, alguns escritores judeus são ridículos ao máximo, ao suporem que Deus entabulou o diálogo com a terra ou os anjos. Atribuir a menor parcela de uma obra tão excelente aos anjos é sacrilégio abominável, é o que ele diz. E ele prossegue agora com a gentileza. Outros que se consideram mais perspicazes, mas são 2 vezes mais ignorantes, sustentam que Deus fazia referência a si mesmo no plural, a questão do plural majestático, conforme o hábito dos dignatários, como se esse estilo bárbaro de expressão posto em uso há uns poucos séculos predominasse desde então no mundo. E olha o que ele diz,
Os cristãos, no entanto, defendem acertadamente o testemunho de que há em Deus uma multiplicidade de pessoas. Então, nós temos as 3 pessoas de Deus simplesmente no seu conselho dizendo, façamos. É isso. E não apenas Calvino, tem outro teólogo da Reforma, que é o teólogo dos malhadores, né, o Wolfgang Musculus. Né, não sei se você já tinha ouvido falar dele, pessoal que gosta de academia, né, mas ele nos ajuda a entender que essa ideia, né, de você dizer que ali Deus estava conversando com os anjos, ele diz, isso dá um problemão doutrinário. Olha o que ele diz, ele consegue perceber o problema que dá, como isso confunde a doutrina. Ele diz assim, alguns afirmam ter Deus assim falado aos anjos, como se desejasse empregar os serviços angelicais para criar a humanidade. Caso os anjos tivessem produzido a nossa natureza, como haveríamos de negar-lhes a honra de adoração e culto devidos àqueles que nos criaram e fizeram? Se Deus tivesse recorrido aos anjos, agora os teríamos não só como nossos criadores, mas também como nossos arquétipos, ou seja, como nossos modelos, de modo que teríamos sido criados não apenas à imagem de Deus, mas também à imagem de anjos. Aí ele prossegue, assim expressou Deus Pai o seu aconselhar-se com o Verbo e o Espírito. Quando Deus diz, façamos o homem, então ele está conversando com Cristo e com o Espírito Santo. E ele prossegue, Moisés escreve, disse Deus, façamos o homem, assentindo assim na comunhão das obras da Trindade Santa, sem ao mesmo tempo eclipsar a unidade divina. Então veja só a posição, a leitura reformada do texto, e agora a gente corre para prosseguir, aí citando outro teólogo também da Reforma do século XVI, ele diz, como um de nós, agora ele está falando sobre Gênesis 3, 22, quando diz assim, que agora o homem se tornou como um de nós, e ele diz, essa expressão como um de nós é dito no plural ou por causa do mistério da Trindade ou por causa da dignidade da natureza divina, mas observe que ele menciona o mistério da Trindade. E o último, André Villet, que também é um teólogo reformado, ele diz, o Senhor não está falando aqui aos anjos, em vez disso, é uma consulta entre as pessoas da Trindade, como é dito no verso 8, o Senhor os dispersou, e esta fala corresponde a Gênesis 1, 26, na criação da humanidade, façamos o homem. E ele termina, aqueles a quem Deus fala aqui são tratados como iguais a ele, no mesmo nível, vinde, desçamos. Então, nós entendemos, nós que cremos na doutrina da Trindade, que abraçamos a fé reformada, que essas afirmações, façamos, ou vinde, desçamos, é a Trindade Santa deliberando, conversando entre si, mesmo no livro de Gênesis, ainda que não tivéssemos a totalidade do Novo Testamento, mas sinalizações da Trindade aqui. E aí, correndo um pouco mais, o uso desses vocábulos não está aí por acidente. Deus colocou, inspirou a Escritura com determinada finalidade. Ele gerenciou cada detalhe da produção das Escrituras. Então, desde o Antigo Testamento, Deus se revela como único e ao mesmo tempo, e aí veja só, aí na sua apostila está escrito tripessoal, mude aí, plural. Ele não estava sendo, nesses textos, ele não está se mostrando ainda tripessoal, não está dizendo que são 3 pessoas, mas ele está sinalizando, tem mais de uma pessoa, é isso. Tá? Então, ele se revela como plural. E daí? Esse Deus verdadeiro, uno e trino, se revela nas Escrituras, e nós então podemos e devemos agradecer a Deus por cada palavra da Escritura. Então, essa avaliação de determinados detalhes de texto, veja só, ela já vai trazendo apontamentos preciosos para a doutrina da Trindade lá na frente. Só para a gente fechar as atividades. Então, a primeira atividade é, o que é sugerido no Antigo Testamento é expresso no Novo. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro, isso mesmo. Segundo, o Antigo Testamento fornece 4 blocos de informação sobre a Trindade. Palavras que descrevem o ser de Deus, que é o vocabulário bíblico, manifestações do anjo do Senhor. Terceiro, referências ao Messias. E quarto, atividades criadoras e providenciais dos profetas. Verdadeiro e falso? Ou falso? Falso por quê, gente? É do Espírito Santo, é isso mesmo, é falso mesmo. Então, certíssimo. Marque as respostas corretas. O termo chamar significa ouve e prega a palavra, é isso? O pessoal missionário já tinha ficado animado, né? A palavra errad
traduzida como único em Deuteronômio 6,4, denota unidade coletiva, certo? Isso mesmo. O pronome plural, nós, o adjetivo possessivo plural, nossa, os verbos plurais, façamos, desçamos e confundamos, em Gênesis 1, 26, 3, 22 e 11, 7, sugerem que há em Deus uma multiplicidade de pessoas. Certo? Isso mesmo. Joia, gente, obrigado aí por esse momento. Vamos ter os nossos 10 minutinhos de intervalo, a gente retorna então. Vamos fazer uma oração completando esse momento e voltamos em 10 minutos.